Estamos, a partir de agora, falando da área trabalhista, falando desse setor dentro da indústria, fundamental no dia a dia para o segmento empresarial, principalmente micro, pequena, média ou grande empresa. O setor trabalhista, a área trabalhista tem uma importância fundamental nesse processo. Marco Antônio está aqui hoje dando uma palestra para os associados do Cimex e trazendo algumas orientações, a gente falando de aviso prévio, de trabalho à distância, enfim. Qual é a grande mensagem que a gente pode passar para o empresário, Marco Antônio? Que ele tem que, na prática, antever, se preparar, realmente receber uma orientação, e é o que o Cimex está fazendo aqui, para ele enfrentar essas novas tecnologias e a nova legislação que vem chegando aí. Uhum. Na verdade, toda orientação é útil no momento em que a legislação não é clara, né? É o que acontece com esses dois institutos, o aviso prévio proporcional e o teletrabalho, né? Ao final do ano de 2011, nós tivemos duas leis que tratam, respectivamente, desses temas, mas que vieram com falhas, né, com lacunas que estão gerando, então, dúvidas a respeito da sua interpretação de acordo com aquilo que interessa a cada um. E, infelizmente, tem sido essa a tônica e a característica da legislação trabalhista no Brasil, né? E esses dois institutos não estão escapando dessa regra de nós cairmos mais uma vez numa situação de insegurança jurídica por falta de maior esclarecimento no próprio texto da lei, né? O aviso prévio proporcional, por exemplo, é um tema que nós vamos expor daqui a pouco aos empregadores aqui da região e que nós podíamos elencar mais ou menos uns 12 itens de dúvida e de controvérsia, né? É um absurdo que uma lei, né, não tenha a previsão de que com uma redação falha venha a acontecer esse tipo de consequência. Então, o nosso objetivo é trazer a visão que temos relativamente a essas interpretações, sempre buscando a melhor aplicação da lei, né? Claro que nós temos aí divergências, né, bem claras com relação a posicionamentos daqueles que entendem quais são as necessidades do empregador e com relação àqueles que entendem quais são as necessidades dos empregados, né? E, ao meio disso, o Ministério do Trabalho e Emprego é muito tímido nesse tipo de dúvida, e a Justiça do Trabalho oscilando, né, de um lado ao outro, sem a gente saber para que lado vai, na verdade, né? Então, na prática, nós estamos criando com essa lei que então, foi votada agora no final de 2011, tu disseste? Já está valendo agora para o início desse ano? Sim. Tanto a questão do aviso prévio proporcional, que é esse mais polêmico, quanto a questão do teletrabalho, que na verdade foi a simples alteração de um artigo da CLT que trata do trabalho a domicílio, né, que fez a inserção dos meios telemáticos como elemento caracterizador do vínculo de emprego, que não era novidade, invocando, então, que a subordinação jurídica existe tanto na situação do trabalho direto como na situação do trabalho à distância. Apenas e tão somente isso. Mas, a partir daí, né, se criou aí, infelizmente, uma ideia de que isso altera, então, a questão relativa ao uso de telefones celulares e de laptops e de e-mails, enfim, que isso venha a caracterizar trabalho extraordinário. Nem sempre é assim. Essa discussão já existia antes da própria alteração do artigo 6º, né? E se criou essa mística sem, na minha opinião, desculpem os que pensam diferente, mas sem um fundamento sequer na própria gênese legislativa, né? O próprio deputado que criou o projeto de lei que veio a se converter em lei não esperava esse tipo de situação. Então, na prática, o que a gente pode passar para os associados do Cimex e para o empresário em geral é vir ao sindicato, buscar essa informação legal, vir aos eventos, até para conhecer as nuances, o que pode acontecer, porque muito dessa lei é interpretação, então, na prática. Sim. O que o juiz determinar, o Ministério do Trabalho, enfim. Essas duas leis em especial,
elas precisam ser esclarecidas para que não induzam a erro. Tá? Qual é o escritório, Marco Antônio? O nosso escritório é o Lima e Advogados Associados. É um escritório sediado em Porto Alegre, a Rua Hilário Ribeiro 294, quinto andar, lá no Moinhos de Vento, Porto Alegre. E nosso telefone é 3346-1907. Nessa uma visão, até para a gente fechar essa entrevista aqui, como é que tu vê a realidade da área trabalhista hoje para o empresário? Porque a gente vê aqui discussões a nível mundial, a gente está competindo com o mundo, até que o concorrente está aqui no bairro, não está mais do outro lado do continente. Uhum. Como é que a gente enfrenta o mercado aberto como está aí, com a legislação, com essa dificuldade de interpretação, inclusive, das leis? Sim, com muita dificuldade. Eu vou te dar um exemplo, inclusive, focando nessa questão do teletrabalho. Essa questão hoje é discutida não só no Brasil, né, como uma nova forma de trabalho, ela é discutida também, por exemplo, na Europa. Né? Só que lá a tônica da discussão é uma tônica social, né, de saber se o empregado, numa situação de trabalho à distância, se ele está tendo uma vida mais confortável, se ele agora, participando mais da vida doméstica, ele tem condições de ter uma qualidade de vida melhor e de dar uma qualidade de vida melhor para os seus familiares. Né? Se é mais cômodo ou não para o trabalhador, se o que ganha o empregador enxugando a sua estrutura para efeito de ter o trabalho de alguém que não ocupe um espaço dentro da empresa, mas que tem o mesmo resultado. Enfim, ninguém fala em horário extraordinário lá. Né? Então, essa é a diferença. Enquanto nós nos preocupamos, né, com a questão se isso vai gerar ou não um maior salário, né, pela própria característica do sistema demandista que nós temos na Justiça do Trabalho, né, eles estão lá discutindo as questões sociais, que realmente é o que interessa. E nós aqui é complemento de salário, aqui tem que ganhar aumento de hora extra. Nada contra que se ganhe bem, mas não converter um instituto assim que veio para consagrar uma forma de trabalho, convertê-lo numa fonte de renda. Vamos discutir muito sobre isso durante o ano todo aqui. O Cimex vem com essa preocupação de orientar o seu associado, né? Principalmente o pessoal da micro, pequena empresa, média empresa aqui, que tem dificuldade, tem uma estrutura jurídica para acompanhar. Né? Conversar com o seu contador, pegar a orientação, vir aqui no Cimex, está aí o Dacir, Moacir, a turma toda, né? Está aí o Getúlio comandando toda essa equipe. É o Cimex, o maior sindicato nosso hoje, trazendo a informação para você. Marco Antônio, gente nossa fazendo um setor empresarial e jurídico mais qualificado.